a bondade de Deus para com Sara, né? Porque na verdade Abraão já tinha tido, né, um filho com Agar, né? Mas a promessa de Deus e o desejo de Deus era que esse filho fosse com Sara. E aconteceu um milagre, né? Sara com 90 anos se tornou mãe e Abraão com 100 anos, né, foi pai de Isaac. E bem no tempo que Deus tinha falado, né? Que os anjos tinham aparecido e Deus tinha falado para eles que o filho estaria no colo deles. E aí, interessante, aí Abraão fez a parte dele na promessa, né? Que foi na aliança, que foi circuncidar o filho com 8 dias de idade. E aí, interessante também, porque o que aconteceu, né? Aconteceu a situação ali de Ismael rir de Isaac, né? Sara pegou Ismael rindo de Isaac. Essa famosa inveja, intriga entre os irmãos, né? Que começou lá com Caim e Abel, né? E veio vindo, né? A gente vê isso na história da Bíblia toda e vemos nos dias de hoje, né? Esses tipos de impasses entre irmãos, né? Isso é muito comum e às vezes com finais trágicos, né? Nesse caso aqui foi um final trágico, porque a Sara pediu para Abraão mandar a escrava e o filho dele embora. Para ele foi uma decisão muito difícil. E o que me chamou a atenção foi que Deus falou para Abraão para ele escutar Sara, né? Só que Abraão já tinha escutado Sara quando foi para ter o filho com a escrava, né? E já não estava fora do propósito de Deus. Mas nesse momento aí, eu acredito que dessa vez ele consultou, né, a Deus. Porque Deus disse para ele para não se perturbar por causa do menino e da escrava, né? Que era para fazer o que Sara tinha pedido, que Deus ia honrar também Ismael, né? Faria dele um povo também, assim como tinha a promessa sobre Isaac, também fez uma promessa sobre Ismael, que ele faria um povo, né, de Ismael, porque afinal de contas Ismael também era descendente de Abraão e a promessa para Abraão recaía sobre os seus filhos, né? E aí foi aonde houve, né, essa separação entre o Abraão e o filho Ismael e os irmãos, né? E aí aconteceu ali, eu acredito que Ismael não devia ser muito grande, porque fala ali, né, que chama ele de menino, né, quando estava no deserto. Abraão mandou com alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou a Agar, mas aí chegou uma hora, né, que era no deserto e acabou a água, né? E aí ela estava desesperada, não queria ver o filho morrer de sede. E ela chorou, né? E Deus respondeu, né? O anjo de Deus do céu a chamou e disse, abriu os olhos dela e mostrou para ela, né? Que tinha um poço de água, uma fonte de água ali onde ela podia dar água para o menino beber para que ele não morresse de sede. E nem ela também, né? Morresse de sede. E aí fala depois que ele cresceu no deserto, viveu no deserto e tornou-se um flecheiro, né? E sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Então daí a gente vê também que houve, né, uma mistura ali de Ismael já com o povo do Egito, né? Depois em seguida. E aí uma coisa que me chamou a atenção também, né? Foi que Abimeleque, que ali era dos filisteus, né? Tinha uma aliança ali também, fez uma aliança com Abraão. E aí eu não entendi essa parte do porquê Abraão tinha ido morar com os filisteus. Que aí logo já mudou, né? Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, o comandante do seu exército, disse a Abraão, Deus está contigo em tudo que fazes, jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim, nem a meus filhos e descendentes. Por que isso, né? Porque em Gênesis 20, ontem, né, no capítulo de ontem, mostrou que Abraão mentiu para Abimeleque, dizendo que Sara era sua irmã, assim como ele fez lá no Egito, quando ele foi para o Egito da outra vez. E quase que Abimeleque se deitou com Sara, né? E realmente Sara era irmã de Abraão por parte de pai, que também é outra bagunça, mas tudo bem, né? E aí mostrou que ontem, no capítulo de ontem, mostrou que Deus avisou para Abimeleque para não tomar Sara como mulher, porque ela era casada com Abraão. E aí agora aparece Abimeleque pedindo para Abraão jurar para ele que não iria enganá-lo mais, né? Que trataria ele com bondade e tal.
E porque ele tratou bem, ele recebeu bem a Abraão, ele não matou Abraão para ficar com Sara, né? Ele respeitou, ele era temente a Deus. Esse Abimeleque, ele tinha um certo temor de Deus ali, mostra, né? E aí eles fizeram um pacto ali também. E aí fala no final que Abraão morou na terra dos filisteus por longo tempo. E algo que me chama a atenção também, que eu até costumo comentar com as pessoas, assim, que não é porque Sara é um exemplo, assim, né, hoje de, vamos dizer, é uma mulher considerada uma mulher de Deus na Bíblia, que ela era perfeita, né, e nem Abraão também. Então a gente vê muitas falhas de caráter aí, né, tanto de Sara quanto de Abraão. Inclusive Sara mandar ele tirar o filho, né, e mandar o filho embora, sabendo que ia pro deserto, corria risco de morrer, tudo. É estranho, né? É estranho assim de ver. Mas a gente vê que nenhum servo de Deus ou nenhuma pessoa da história bíblica, né, até mesmo Sara aí que foi honrada aí com, né, que Deus deu esse filho para ela já na velhice, mesmo assim mostra que eram falhos, mas mostra Deus fazendo a sua parte nos acordos. Mesmo a pessoa não merecendo, mesmo a pessoa não sendo fiel, Deus sempre foi fiel, né? E isso é uma prova, assim, de que a fidelidade, ela é do Senhor para conosco, né? E que bom se for nossa para com Ele também, né? Porque, como a gente viu em Apocalipse, o Senhor vai honrar os que são fiéis, né? Os que perseverarem até o fim, os que são fiéis. E a gente vê um processo aí de amadurecimento espiritual, tanto de... Mas a gente vê mais de Abraão, assim, né? Sara, ela já tinha pisado na bola lá atrás, quando ela mandou a escrava grávida embora. E agora ela mandou com uma criança. Ela sendo mãe, ela não se compadeceu da criança. Então a gente vê, assim, atitudes que são absurdas, vamos dizer, né? Aos nossos olhos, assim. Mas que o Senhor, mesmo assim, cumpriu a parte dele na promessa, né? Então, isso me chama atenção. E tá relatado na Bíblia, provavelmente, para a gente ver que, assim como teve jeito para Sara e Abraão, que eram tão errados, né, tão imperfeitos em tantos aspectos, tem jeito para nós também, e que existe uma promessa sobre a nossa vida, né? E que não é pra gente cair em autocondenação, é só pra gente prosseguir, né? Esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, meu alvo é Cristo. Que cada dia a gente cresça mais em graça e na palavra, né? Para que a gente seja cada dia mais parecido com Cristo. Amém. Quem quer falar? Amém. Amém. Pode falar, Suzy. Eu tava vendo ali no